Fala pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre conjunto de dados. Em muitos momentos, quando estamos programando, nós precisamos lidar com um conjunto de dados. Por exemplo, às vezes uma lista de nomes, uma lista de números. Se você parar para pensar, como é que você armazena os seus contatos no seu telefone? Se você parar para pensar, você vai ver que é uma lista onde você relaciona nomes e números. Obviamente que existem outros dados, mas basicamente é isso. Então, seus contatos aí de WhatsApp. Então, como que você cria essas estruturas e lida, manipula, adiciona, remove e, enfim, lida de diferentes formas com conjuntos de dados iguais? Pois bem, como é que nós fazemos isso? Tudo que vamos fazer aqui, vamos fazer dentro da main para facilitar a nossa compreensão. Mas a primeira estrutura que eu gostaria de mostrar para vocês é o que nós chamamos de arrays. Em alguns lugares você pode ver que arrays são referenciados como vetores, mas eu particularmente não gosto dessa referência, porque quando você lida com aplicações gráficas, games, ou mesmo quando todas têm uma interface, vetores têm um significado diferente, ele não é exatamente um array. A analogia que eu gostaria de fazer com arrays, ele na verdade é uma corrente mesmo com elos. E o array ele tem uma característica que ele é muito importante, que é tamanho fixo. E depois vamos entender o porquê. Mas quando então você tem um conjunto de dados que você sabe que ele tem um tamanho fixo, normalmente você utiliza arrays porque ele é mais eficiente. E como que você cria um array? Então imagine que você quer lidar com uma lista de números mesmo, 0, 1, 2, 3 e tal. Então são 10 números, por exemplo. Para você criar uma estrutura que você consiga armazenar um conjunto de dados, de números nesse caso, você primeiro vai declarar o tipo, muito semelhante à declaração de uma variável. Então você declara o tipo. Logo à frente desse tipo você usa colchetes para dizer que é um conjunto de inteiros e depois você dá um nome dessa variável, porque um array no final ele também é uma variável, uma referência a esses dados. Então aqui normalmente você utiliza nomes no plural, porque você está lidando com conjuntos. Então aqui vamos chamar de numbers. Ok, essa é a declaração de um array de números. No entanto, nós precisamos inicializá-lo de alguma forma. Ou você diz o tamanho, ou você coloca todos os números que vão estar nesse array. Então, vamos começar com a segunda forma, que é definir a quantidade de números. A maneira de fazer isso é, você atribui, como se fosse atribuir um valor, literalmente uma variável, abre chaves e coloca os números que você quer. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e finaliza com ponto e vírgula. Ok, o que acontece aqui? É que o tamanho da array ele é definido em runtime, em tempo de execução. Então na hora que você executa o seu software, ele vai declarar essa posição na memória e atribuir esses valores sequencialmente na memória. Quando ele termina de atribuir, ele fala, ok, então eu tenho um array desse tamanho específico. Se eu quiser adicionar mais números aqui, eu poderia, sem problemas. Porque, como eu mencionei, ele faz isso em tempo de execução. Então se ele cria em tempo de execução, ok, a quantidade de números que eu colocar, ele vai alocar nessa variável numbers e perfeito. Então o array vai ter esse tamanho. Mas e se eu quiser definir esse tamanho fixo antes de colocar os números? Eu poderia então, antes de atribuir esses números, declará-lo como a palavrinha new, que é uma palavra-chave que logo depois vamos ver qual é o papel dela, literalmente, mas guardem aí. Então você fala new, este é um novo array, e aqui você define o tamanho. Então eu quero 10 números. Perfeito. Então, agora meu array tem um tamanho fixo de 10 números. Se eu tentar colocar o número adicional aqui, 10, ele vai reclamar, ele vai falar, bom, você falou que é 10, então por que você está colocando 11? É mais ou menos essa questão. Perfeito. Mas, então por que se eu tenho que colocar os números inicialmente, por que eu definiria o tamanho, já que eu posso fazer só da primeira maneira que eu mostrei? Porque você pode usar esse array para adicionar os elementos posteriormente. Então, se eventualmente eu apagar aqui os números que eu adicionei, olha só. Então agora esse é meu array. E aí ele é um array com 10 posições, mas nessas posições eu não sei quais números existem. Então eu posso atribuir números a essas posições. Perfeito. E como então que eu atribuo esses números? Como que eu acesso as posições desse array? Utilizando índices. Então, por exemplo, se você quer acessar a primeira posição do array, você pode chamar essa variável, numbers, e aí acessá-lo com o índice, abre colchetes e passa o índice. Arrays em C# sempre inicializam em 0. Então o primeiro índice, o primeiro elemento desse array vai ser 0.
Quando você executa esse projeto, ele vai mostrar 0 para você. Por quê? Como são inteiros, ele automaticamente inicializa com zeros. Então, se você colocar aqui console numbers 1, vamos colocar aqui os outros, ó, 1 e 2, a posição 0, 1 e 2, vocês vão ver que todas as posições possuem 0, porque ele automaticamente define como 0. Beleza, então se eu quiser alterar as posições, é da mesma maneira. Aqui eu estou fazendo uma leitura das posições, então eu pego o array e falo qual é o índice que eu quero, ele me retorna o valor. Mas se eu quiser colocar um valor nessas posições, é da mesma forma. Então eu posso chamar essa variável numbers, passar o índice que eu gostaria. Então eu quero no índice 0 colocar o número 50. Qualquer inteiro ele serve. Dentro da explicação de variáveis, vocês vão entender lá que o inteiro tem um tamanho e tal. Voltem lá no vídeo das variáveis, que é muito importante para vocês entenderem exatamente do que se trata, quais números eu posso colocar, enfim, tem uma explicação mais detalhada. Mas aqui eu poderia colocar qualquer número, né? Então eu posso colocar aqui 2000. Beleza. Então se eu executar novamente esse código, ele vai mostrar agora 50, 2000 e 0. Beleza, essa é a forma quando você quer trabalhar com arrays. Beleza, esse array tem 10, então eu poderia fazer manualmente. E se eu tiver 100? Imagina que eu estou consultando um banco de dados, uma lista aqui de contatos no WhatsApp. Ao longo dos anos você vai adicionando pessoas e tudo mais. Talvez você tenha 100, 200, 500 pessoas, enfim. A depender se for um negócio, né? Imagina que você tem clientes e aí você tem uma lista de clientes e você tem 1000 clientes, 2000, 5000, 10, sei lá, uma quantidade imensa de clientes. Então você pode ter aqui um array de 1000 clientes. Como é que você acessa essas posições? E aí, um outro vídeo que eu recomendo são as estruturas de repetição. E é exatamente ali que elas entram e se combinam e você pode usá-las de forma bem eficiente. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com 1000 posições, eu quero inicializar esse array com 1000 posições. Então eu poderia escrever um for, inicializando com o índice i, e aí o array ele tem algumas propriedades internas. Você consegue, por exemplo, eu poderia aqui digitar 1000, porque eu declarei o tamanho desse array, então eu estou dizendo para ele, olha só, esse array tem 1000 posições, então ele não pode ter 1001, 1002, porque ele não vai permitir. Então eu poderia aqui criar um for que vai até 1000. Mas eu tenho uma propriedade que já me diz isso. Por exemplo, eu poderia pegar numbers.length. Esse length, ele fala para mim qual é o tamanho do array. Então, beleza, então eu vou até 1000. E aí, vou colocar o iterador aqui de 1 a 1. E nesse numbers, então agora eu posso acessar os índices a partir do i. Então, numbers i. E aqui eu posso colocar, por exemplo, i vezes 10, só para nós vermos o tamanho. E aí, olha só, eu vou criar um for para inicializar e depois eu vou criar um outro for para escrever, só para nós vermos o resultado. Então, se preparem que muitos números aparecerão na tela. Então, essas são as duas formas de você ler o array e você escrever no array. Perfeito? Então, na próxima aula vamos falar de outras estruturas.